continuidade ao nosso estudo aí da visão panorâmica, né? Estamos no panorama da Tanakh, ou como nós conhecemos dentro do nosso contexto evangélico, panorama do Antigo Testamento, né? Começamos a abordar a questão do Gênesis, capítulo 1, e estamos entrando aí para dentro do capítulo 2, onde nós paramos na questão que nós falamos sobre qual era a verdadeira vestimenta com que Deus vestiu Adão, né? Nós abordamos a questão do Or com Ai e o Or com Aleph, né? Onde nós paramos aí, ó, observando a regra hermenêutica, o contexto que está falando da criação da luz e separação entre trevas e luz, estabelecendo a luz como dia e as trevas como noite, usando uma linguagem antagônica para explicar a divisão de um dia entre manhã, tarde e noite. Logo, colocar Or com Ai, pele, deixa a frase totalmente sem sentido e fora do seu contexto, né? Então nós explicamos essa questão dentro do contexto para mostrar o que é que verdadeiramente, né, o Senhor ele estava dizendo. Então nós temos aqui, ó, Gênesis 3, 21, Or Katelut Veialeb Shen, e seja, e os vestiu de pele, de túnica de pele, e os vestiu de túnica de pele, onde nós temos a palavra Or com Ai, que é a mesma pronúncia, tá, de luz, mas aí é um Or com Aleph. É a distinção que vai ser feita desse material usado, né? E nós vamos ver a questão de algumas tradições. Nós vemos que algumas tradições elas tentam explicar que tipo de material é esse. Então a tradição judaica ela tem os seus sábios, as suas escolas de ensino, teologicamente falando, e elas têm a sua divergência também dentro dessa questão. Mas quando a gente vai para o texto original, da língua original, no caso hebraico, a gente consegue, dentro do contexto com a escrita original, descobrir qual verdadeiramente é essa vestimenta aí. Então, aí nós temos as etimologias da palavra Or, lá no masculino, no feminino plural, Orot, transliterado Or, que é a tradução pele e couro, tá? Pele e couro. Temos aí Gênesis 3.1, tá? Gênesis 3.1, nós temos aí, ó, Vaiomer Elohim Yerri Or, Vaierri Or, ou seja, e disse Deus, haja luz e houve luz. Então nós temos aqui a palavra Or, tá? Or com Aleph, né? Vaiomer Elohim Vaierri Or, Vaierri Or, e disse Deus, haja luz e houve luz. Então, é o que Deus aí, nós estamos fazendo essa distinção para descobrir esse tipo de escrita aí. Então nós temos Or com Aleph, é o masculino feminino do plural, transliteração Or, tradução luz, claridade, luminosidade, véspera, tá? Véspera. Então quando a Bíblia vai dizer que Moisés, que a face de Moisés refletia, aquela palavra é uma raiz de ouro, de orot, né? Que, ou seja, ela estava resplandecente em luz, tá? Uma luz cobria a face de Moisés, quando ele entrava na presença de Deus. Então, diante desta colocação, nós vamos ver que Adão, ele antes de cair, quando Deus vinha ter com ele estava com essa roupa de luz. Mas quando ele peca, ele perde, por isso que Deus vai cobrir com pele, tá? Deus vai cobrir com pele por este fator aí, tá? E uma certa tradição judaica também afirma, diz que quando Israel estava no deserto, todo o povo de Israel, todos os cabeças, eles receberam essa roupagem de luz de Moisés. Mas quando eles não quiseram mais ouvir a voz de Deus, diz essa linha teológica judaica, que então foi tirado deles, tá? Aquela luz foi tirada do povo e colocado tudo em Moisés. Por isso o fato de eles não suportarem olhar para a face de Moisés, quando ele saía de dentro do lugar santíssimo, onde ele tinha ali um contato com a presença gloriosa do nosso Deus. Então essa tradição judaica, ela reza esse fato. Então nós temos o verbo, né, no feminino plural, transliterado, ou tradução, iluminação, amanhecer, clarear,
tornar-se claro, ser claro. Então são as raízes, né, as variações desta palavra or. Então temos aí, ó, várias tradições sugerem diferentes materiais. Então vamos ver, ó, o Rabino Rashi cita uma tradição que era uma calorosa pele de coelho macia. O Targum Pseudo-Yonatan diz que o couro veio de algo próximo à mão, de algo a ser encontrado na cena do crime. Deus lhe deu veste de pele de cobra, como se quisesse dizer, eles foram seduzidos pela serpente, o resultado foi a sua nudez. E agora eles vão ser embrulhados em um símbolo apropriado de sua transgressão. Então aí dois pensadores, dois rabinos judaicos, nós vimos aí que o Yonatan, ele vai falar de uma pele que é como pele de cobra. Já o Rashid, ele vai já dizer que é como se fosse uma pele de coelho macia, né? Vamos ver aí. Ó, a Midrash relata que as roupas de Adão foram feitas de um material completamente diferente. Na Torá, o Rabino Mer, esse Rabino Mer é o rabino mais respeitado entre todos os rabinos da Torá, do estudo da Torá, da Midrash, é o rabino mais respeitado. Quando você fala do Rabino Mer e do Yonatan, ali eles têm um peso, tá? Dentro ali do rabinato deles ali, em questão dos seus ensinamentos, de suas compreensão daquilo que Deus ele quis passar para o seu povo. Na Torá, o Rabino Mer foi achado escrito vestuário de luz. Refere-se a vestuário de Adão, que era como uma tocha derramando esplendor, largo na base, estreito no topo. Este comentário é curioso. O texto da Torá diz or, pele ou couro. Este Midrash relata uma tradição ou comentário do Rabino Mer registrando na margem do tronco a palavra or em luz. Porque Deus fez para eles roupas de luz. Então nós vemos aí que, até dentro desse escrito, desse rabino, nós vimos ali que houve o quê? Aquilo que aconteceu com as escritas dos pergaminhos, dos papiros. A questão daquelas cópias, né? Daquelas cópias onde apagou, o outro veio raspou, porque ele errou, o outro escreveu por cima, né? Então, até dentro desses materiais, aí, desses rabinos, teve esse tipo de dificuldade. Aí vem a pergunta, por que Deus fez para eles roupas de luz? Né? Essa pergunta fica no ar. Sabendo que se o Rabino Mer colocou a palavra luz na margem do texto, alguns outros copistas deste texto, sabe-se lá quem, resolveu inserir a palavra no texto que se encontra na margem, pois o Rabino teve este entendimento da roupagem, mas a colocou à margem, não no texto, para não ferir o texto original. Este tipo de situação ocorre com frequência nas cópias dos manuscritos, por isso as várias traduções da Bíblia que temos hoje. É o que nós explicamos, né, desde quando nós começamos a estudar sobre bibliologia, né, nós estudamos sobre arqueologia, estudamos sobre vários segmentos ali para nos trazer uma propriedade, uma clareza para a gente entender o porquê da escrita, quem escreveu, por que ele tirou, por que colocou. Então nós vimos tudo isso aí. Então esses materiais, eles passam por esse mesmo processo dos canos. O cano, quando ele foi fechado, mas antes dele ser fechado, foi feito comparações textuais para se fechar o cano. Simplesmente pegou todos os materiais ali, jogou e vamos fechar o cano com todos esses materiais. Não, primeiro houve uma pesquisa, primeiro houve um que nós chamamos de concílio, houve um concílio para poder colocar o cano, tá? Colocar o cano na proximidade daquilo que o texto queria trazer para o seu leitor, tá? Então, esses materiais aí, falando acerca dessa situação, qual que era a roupa que Deus vestiu em Adão? Era pele e era luz, né? Tá, então aí nós vimos a divergência dos rabinos. Vamos continuando a leitura ali, ó. Vamos ouvir 600 mil anjos. Olha aí, ó. O rabino
o Rabino Simlai ensina, quando os israelitas deram prioridade a vamos fazer, que é quando Deus falou, aí eles falaram com Moisés, só tudo que o Senhor falar, faremos. Depois que Deus falou, aí eles já não queriam mais ouvir a voz de Deus. Não é disso aqui que ele está falando, tá? Vamos ouvir 600 mil anjos, ministradores vieram e definiram duas coroas em cima de cada homem de Israel. Um como uma recompensa para vamos fazer e outra como uma recompensa para vamos ouvir. Né? Ouviremos e faremos, né? O que eles falaram com o Senhor no pé do Monte Sinai. Mas assim que Israel pecou, 1.200.000 anjos destruidores desceram e as removeram. O rabino Yohanan observou, e Moisés era privilegiado e as receberam todas elas. Isso está aí, ó, a biografia de onde nós tiramos, ali, ó, o Talmud, Bevil, Sabat, 88, 88, tá? Então tá dentro aí desse, se quiser procurar lá no Talmud, vai achar o que esse rabino aí falou acerca deste acontecimento aí, quando o povo no pé do monte falou, se o senhor falar, nós faremos e ouviremos. Então, aí nesse momento ele explica ele que os anjos vieram e coroaram eles ali. Mas quando eles disseram que já não queriam mais ouvir, eles vieram então e tiraram aquelas coroas e colocaram sobre Moisés. Aí o fato de quando a face de Moisés resplandece, eles não conseguem fitar os olhos na face de Moisés. Rabino Mestre ensina que a roupa que Adonai deu a Adão foi a partir desta mesma luz primordial. O Arizal é um documento, citando o Zorá, explica que Adão e Eva foram originalmente cobertas com uma luz celestial. Após pecarem, eles perderam este brilho e só então se tornaram nus. Estavam agora nus, tendo perdido sua cobertura resplandecente. Este é o significado da nota marginal do Rabino Mer. Adonai os cobriu com pele, mas anteriormente ele lhes tinha coberto com a luz. Então, quando o Rabino Mer, colocou a margem do texto, ele colocou por esse fator. Porque dentro do texto original, que ele estava tirando essa informação, ele viu que em primazia, Deus já havia dado, quando Adão e Eva foram criados, e eles não tinham pecado, eles tinham esta roupagem de luz. Então, devido a esse fator, o Rabino Mer, quando ele vai fazer a cópia da Torá, principalmente aqui no Bereshit, nessa passagem, quando ele vê ali essa dificuldade do texto, ele coloca a margem. Por isso ele não insere. E aí, dentro disso, o que vai acontecer? Aí, hoje, nós temos nas mãos o documento que traz a questão da pele. Por quê? Porque o texto original vai colocar diante de nós a verdade. Então, não tem como fugir dessa verdade, né? Observamos que o Rabino Mer, na verdade, acreditava que a cobertura com que Adão e Eva foram cobertos por Adonai foi pele e não luz, concordando assim com o texto original, que confirma pele e não luz. Com este fato, podemos concordar que antes da queda, Adão estava vestido de luz, mas após a queda, eles perderam esta luz, ficando assim expostos e portadores de pele, o que os levam a perceberem sua nudez. Tá? Então, quando alguém argumentou, se uma pessoa, houve uma demanda com uma pessoa acerca desse assunto, a pessoa, lá não era pele, era luz. Falei, não, então não tem errado, não pode ser. Então, daí eu fui fazer a pesquisa, está aí a pesquisa. Eu até separei esse material, fiz um vídeo separado desse material, para levar essa informação um pouco mais para frente, só nesse assunto. Então, nós vamos dizer, o Rabino Mer sabia que deixando de fora uma única letra, o importante do hebraico é isso aqui, ó.
deixando de fora uma única letra, poderia ter sequências desastrosas. O pensamento de mudar uma palavra provavelmente nunca passou por sua cabeça. Mas ele fez escrever comentários na margem, o que indica nível mais profundo de compreensão e significado. Seus colegas nem sempre o compreendiam. Então ele tinha esse cuidado de não ferir o texto original. Por que não querer ferir o texto original? E por causa dos outros rabinos, ou da mesma escola, não querer dizer que ele está acrescentando, colocando um achismo no texto, ele então coloca na margem. Mas o texto original já indicava aquilo para ele. O texto original já indicava. Então, por isso que quando os copistas, né, sempre frisei isso aqui, quando os copistas vão fazer a cópia, eles têm que usar a gemátria. Se eles não usar a questão da gemátria para contar as consoantes, fazer a soma das consoantes, se eles não fizerem isso, eles vão colocar uma palavra errada, e aquela palavra vai tirar o sentido do texto. Que é o que aconteceu com muitas pessoas e o que acontece com muitas traduções, que a gente vê divergência em algumas traduções. Por quê? Porque na hora que foi feita a cópia, não houve o cuidado de fazer o uso da gemátria, contar o valor numérico das consoantes, levar para a sua raiz padrão original e assim descobrir qual palavra era aquela. Então, uma consoante que a gente coloca errado, isso é até uma falta de reverência com o trabalho original, né? Com certeza. Uma falta de cuidado, uma falta de cuidado, de reverência, uma falta de compromisso, né? Porque aí nós estamos vendo um compromisso. É um compromisso que ele tem, né? Então, se ele não vê uma clareza, ele não vai introduzir o pensamento dele, o achismo dele. Então, o que ele fez? Ele pôs a margem, né? Põe a margem. Mas, isso aí ajudou muito a tirar também essa demanda de dentro das escolas rabínicas. Porque o pensamento que ele colocou, como ele colocou no texto original, foi aceito. Gênesis 3, 21. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de pele, e os vestiu Adão ao cozer aventais de folha de figueira, tenta por suas próprias obras escapar da vergonha do pecado que os separa de Deus. Isaías 59, 2, né? Que os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus para que não nos ouça. Como a salvação não vem por méritos de obras humanas, né? Efésios 2, 5 e 9, né? Que não, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? O que o apóstolo Paulo vai dizer, Deus está preparando a justificação do homem. Então o próprio Deus, o homem, tentou com as suas obras escapar dessa condenação, ou dessa vergonha de haver pecado, mas Deus vem e justifica o homem com um sacrifício, tá? Com um sacrifício. Por quê? Porque se foi pele, e a pele ela só pode ser retirada de um animal sacrificado. Então aí já faz uma alusão, claro que dentro do pensamento judaico, rabínico e ortodoxo, não se aceita esse nosso tipo de pensamento de exegese ou de conjectura, de que aquilo ali já prefigura o cordeiro. Não adianta tentar falar isso com o judaísmo, não, eles não veem dessa forma, tá? Mas nós sabemos por quê? Porque o teu apóstolo Paulo vai dizer que ele é o cordeiro, e o Apocalipse também diz que ele é o cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Então, antes da queda, o Senhor já havia feito o sacrifício. Que coisa tremenda, já havia feito o sacrifício. Ele foi morto antes da fundação do mundo. Então aí, dentro desse nosso argumento aí, Deus está preparando a justificação do homem. E aí nós encerramos este assunto aí do pele. Nós vamos entrar agora para um panorama mais aqui que eu quero, isso. É só essa informação que eu queria passar do meu material. Nós vamos aí agora para um panorama mais preciso, tá? Da visão do Taná, e aqui no caso Antigo Testamento. Essa primeira parte nós temos ali vai de Gênesis a Cantares, e depois a gente vai passando os demais aí. Vamos lá, ó. Lição 1, Gênesis. Temos propósitos, tá? Para alcançarmos alvos da lição, saber, ter visão geral do livro de Gênesis, com ênfase nos começos. Então a gente precisa entender que tudo no livro do Gênesis que o próprio livro, né? O
próprio livro já vai se expor assim, quando Deus vai colocar no original, Bereshit, no princípio, ele já colocou na cara da gente que ali vai começar tudo. Então ali começa a criação, começa a genealogia, começa os patriarcas, começa a queda, começa a ação do dilúvio, tudo ali vai começar, tá? Tudo vai começar no livro do Gênesis, ali é o começo de tudo, tá? Então ali, saber, desejar, conhecer mais do Criador, agir, louvar ao Senhor pelos seus atributos. Introdução. Gênesis é o primeiro livro do Antigo Testamento. A ordem que aparece no cânon reflete sua importância como a semente de toda a teologia e toda a história que são desenvolvidas no Antigo e no Novo Testamento. Então, por que no Novo Testamento também? Porque é um livro que vai ser usado também por Jesus e pelos apóstolos e pela igreja primitiva. O livro do Gênesis, ele não cai em desuso, como toda a Torá, tá? Como toda a Torá, toda a Taná, ela não caiu em desuso e nem cairá em desuso, como muita gente quer dizer por aí, que Deus de Jesus veio e Jesus aboliu a lei. Então nós vimos lá que quando fala lei, que é nomos no grego, ele está falando de julgo. Então a Torá não é julgo, a Torá é ensino, instrução. Então ele não veio para desfazer da instrução e do ensino, ele veio para o quê? Para fortalecer. E nós vimos que diante disso, muitas coisas que a mitvot, ou seja, o mandamento, o ensinamento da Torá colocava para o homem, teve questões que Jesus foi muito mais sério, agiu às vezes até com muito mais, se é que eu posso dizer assim, com rigor, do que a própria Torá. Porque ele é o criador da Torá, ele é a Torá. Aleluia. Então não tem como, né, desfazer essa verdade. Deus abençoe nosso irmão Diácono Júlio César. Ó, introdução. As histórias narradas ali explicam a origem do homem e do povo de Israel. Tá? E do povo de Israel. É a história da humanidade e também a história da salvação. Ao estudar Gênesis, note como Deus cuida do homem desde o princípio do mundo. Por que aqui dentro a gente coloca essa questão de ser também uma história, tanto da história da humanidade quanto da história da salvação? Porque através do processo que está se iniciando a história do ser humano, é que Deus ele já tem preparado o seu plano de salvação. E aí nós vamos ver que quando Abraão é conhecido lá no livro, lá no Novo Testamento, né, na Brit Hadashah, na Nova Aliança, quando Abraão é conhecido como o pai da fé, quando ele está falando de pai da fé, ele não está falando simplesmente por causa da fé dele, mas por causa de nós que creríamos na história do Mashiach, por causa da fidelidade de Abraão que ele teve com Deus. Porque Deus vai dar para ele que ele seria o pai de muitas nações e vai dar para ele lá no capítulo 12, e ele vai dizer assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele não simplesmente, ele começa o chamado em Abraão, tá? Ele começa em Abraão que ele vai escolher, ele escolhe uma nação em Abraão, uma nação particular para ser o seu povo, mas dentro dessa nação, ele insere as outras nações. Por isso que no mesmo texto ele vai dizer, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas nem por quê? Porque nós seremos descendentes de Abraão? Não, porque nós vamos crer em Deus, nas promessas de Deus, pela fé. É pela fé. Porque Abraão não vivia, ainda não existia a lei. Existiam leis morais que o homem tem dentro de si, que o próprio Deus coloca dentro do homem algumas leis morais, mas a lei, as mitvot, tá? Os mandamentos, os preceitos de Deus, que ele vai colocar diante do povo de Israel no deserto, esses ainda não tinham sido decretados ainda. Mas a Torá já existe desde a eternidade. Então as leis morais de Deus, elas existem desde a eternidade. Então Abraão, ele sai dali, Deus vai colocar isso nele, coloca nele essa promessa, e nós estamos ali por quê? Por causa da nossa fé no Deus Todo-Poderoso. Visão panorâmica do livro. Informações básicas. O autor, Moisés, né? Nós já vimos ali a questão da datação
quando nós estudamos sobre, falamos um pouquinho sobre a baixa e a alta crítica, e aí nós temos 1440 antes de Cristo aproximadamente, tá? Aproximadamente por quê? Porque não temos uma data exata. Não temos uma data exata, tá? Por quê? Por que é colocada essa data? Essa data é colocada porque ela é extraída do calendário judaico, tá? Nós estamos no ano de 2019, né? Os judeus já estão a 5.000 cacetadas para frente. Quer dizer, o calendário deles, o nosso calendário que nós temos hoje, foi um calendário que foi mudado. Não é o calendário original que se usava, mas foi mudado o calendário. Mas isso aqui é tirado, baseado no calendário judaico, onde eles acreditam que aí nesse período é que foi criada a Terra, tá? O local foi escrito no deserto. Nós vimos também aí que vai haver uma citação, né, de 444 do período de Esdras, né, antes de Cristo, que é onde também a crítica, a alta crítica, ela vai colocar que ele foi elaborado no período de Esdras e não no deserto. Mas nós sabemos que foi que, sendo Moisés o autor, então Moisés ele tem a sua autoria neste livro, tá? O alvo é o povo de Israel. Por que o povo de Israel? É o que eu falei, vai ser a primeira chamada no capítulo 12 do Gênesis, onde vai ser chamado Abraão e dele vai surgir o povo de Israel, a nação. Versículo chave, Gênesis capítulo 1, versículo 1, que é o do começo, da criação, tá? É onde tudo se começa. É palavra-chave, começo. Visão panorâmica do livro, esboço do livro. Fato. Nós temos criação, queda, dilúvio e Babel. Nós temos a criação do capítulo 1 ao capítulo 2, aí encerra-se. Nós temos a queda do capítulo 3 ao capítulo 5, mas espera aí, Adão não caiu no capítulo 3? Por que no capítulo 4, capítulo 5, ele já vai sair de cena? Mas no capítulo 4 e no capítulo 5, nós temos o declínio, tá? Nós temos o crescimento da humanidade, mas nós temos também o declínio dessa humanidade que está crescendo, que aí vai cair o caso de Abel, vai cair o caso ali dos descendentes, né, do caso de Abel, o caso de Caim, o caso dos descendentes, né, de Enoque, e ali as declinações do ser humano e a ascensão. As consequências do primeiro pecado está em... Exatamente, do capítulo 3 ao capítulo 5. Né? Porque no capítulo 6 que vai aparecer alguém buscando a Deus. Porque vai ter uma citação de Enoque que busca, né? Que Deus agradou dele, mas acabou, é só aquilo ali. Tá? Então essa citação de Enoque é só ali. Então o negócio desse, não vamos deixar esse negócio de Enoque para lá, vamos falar disso aqui agora não. Então, o que acontece? Então quando desaparece essa fala do Enoque, a história continua. Mas continua numa questão de quê? De violência, de decadência, de idolatria, tá? De prostituição, de adultério. Mas quando chega no capítulo 6, Deus ele encontra alguém. E aí vai dizer que Noé era justo e buscava a Deus, né? E Deus vai se revelar a Noé e trazer para ele o conhecimento do dilúvio, onde Deus quer purificar a terra do ser humano, mas ele encontra alguém que levanta altar, Noé. Ele não pode, porque a Bíblia diz que Deus não vai matar o justo com o ímpio. Né? Abraão que fez a pergunta, matarás tu o justo com o ímpio? Ele não vai matar o justo com o ímpio. Justo é uma coisa, ímpio é outra. Deus não vai matar eles juntos. Vai haver uma separação? Vai, mas Deus vai julgar cada um segundo as suas obras. Mas nós já sabemos que aqueles que são justos em Cristo, por exemplo, a igreja não vai passar pelo juízo final, ela vai passar pelo tribunal de Cristo, que é onde que tem coroas e galardões. Tá? Mas o juízo final são para os ímpios, que o salmista vai dizer que os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes, quando ele fala gente, está falando ali no hebraico, é goim, que quer dizer todos os povos, que se esquecem de Deus. Então tem ímpio e tem aquele que se esquece de Deus.
Porque o ímpio, ele pode voltar, ele pode se converter, que é o que nós falamos ontem lá, né? Ele pode ter uma mudança interior. Ele pode sofrer uma mudança interior, ele pode se converter, praticar uma techuvá. Se converter, que é o que vai estar dizendo no livro do profeta Ezequiel. Que se o ímpio se converter do seu mau caminho e praticar a justiça, pela sua justiça viverá. Mas e quem se esquece de Deus? Esse se esquecer de Deus não é apagar Deus da memória. É saber que Deus existe, mas eu não faço caso dele. Eu vivo a minha vida, não tenho nada com Deus, não quero saber se ele existe, deixou de existir, não estou nem aí. O camarada é ímpio, está na impiedade. Mas ele pode ter um momento que ele vai reconhecer a soberania de Deus. Mas o que não está nem aí, Deus quer saber de Deus não, né? Complicado, né? Então nós temos ali, né, aí a queda, nós temos o período de Babel, que ali também é onde que vai, do capítulo 10 ao capítulo 11, aí entra a história de Nimrod, que nós falamos aqui da tradição judaica, né, que fala sobre a pessoa do abençoado Nimrod, que o seu nome significa rebelde, né, aquele que se rebela. Então ele vai ser o causador dessa rebelião que dá-se em Babel no capítulo 11, que é onde Deus ele vai agora fazer a separação, porque o contexto que Deus diz para o homem é que ele crescesse, multiplicasse e enchesse a terra. A visão de Nimrod não, era que todo mundo ficasse num lugar só e ele fosse o rei, senhor, dominador e Deus de toda a terra. Por isso ele agregou todos num só lugar. Então Deus vem, traz o juízo sobre a Torre de Babel, espalha os povos, e ali cada um agora com um dialeto diferente para uma região diferente, que é onde vai surgir as nações ali. Fato. Gênesis capítulo 12, versículo 25, do capítulo 12 ao capítulo 25, vai narrar a história de Abraão. Gênesis capítulo 26 ao capítulo 27 vai narrar a história de Isaac. Gênesis capítulo 28 a capítulo 36 narra a história de 5, vai narrar a história de Abraão. Gênesis capítulo 26 ao capítulo 27 vai narrar a história de Isaac. Gênesis capítulo 28 a capítulo 36 narra a história de Jacó. Do 37 ao 50 narra-se a história de José e a entrada do povo, a entrada dos filhos de Jacó no Egito. Tá? Encerra-se o Gênesis do capítulo 50 com a entrada do povo no Egito. Tá? Gênesis, em uma sentença, Deus demonstra seu amor por meio da criação, do juízo e da eleição de um povo que o revelaria às nações. Então, essa escolha de Deus, através da nação de Israel, é para se revelar às outras nações. Por isso, ele nos incluiu naquela promessa com Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, nós só conhecemos, isso é um fato, tem gente que não aceita isso. Nós só conhecemos a verdade do Mashiach, de Jesus, por causa dos judeus. Isso é um fato. Isso é fato. Nós só conhecemos por causa dos judeus. Vai explicar bem isso, né? Com certeza, né? Ele vai, no capítulo 11 aos Romanos, ele vai ser tão enfático nisso que ele vai falar de nós ser um jambuzeiro bravo, introduzido na oliveira, né? Então, assim, que a gente tem que reconhecer essa dependência. Porque foi a rejeição, né, que Paulo vai dizer, esse período de rejeição do povo judeu é que nos trouxe a graça de entrarmos, de termos acesso, né, a este Deus tão maravilhoso. E é um fato que Deus ele não rejeitou o seu povo, né? Que o povo de Israel é um povo que não foi rejeitado por Deus. Eles foram corrigidos por Deus, tá? Foram corrigidos e dentro da correção teve momentos que Deus precisou, né? E é uma figura de linguagem, né? Porque Deus ele é onisciente, onipresente, né? Ele precisou se afastar.
Ou seja, ele deixou de agir em favor daquele povo. Mas que ele estava sempre presente, sempre esteve, sempre estará. Não só no povo judeu, mas como em todos os povos da terra. Qualquer pessoa. Deus, ele está presente em todos os lugares. Aí é onde que entra o salmo que eu citei. É pessoas que não fazem caso da pessoa de Deus. Tá? Gênesis, o livro dos começos. Observe que este livro tem o registro de vários começos. Espera aí. Aqui tem doce aqui. Deixa eu voltar aqui, peraí. Isso mesmo. Entendeu? Então, nós já temos aqui, ó, começo. É o começo do mundo, capítulo 1. É o começo da raça humana, capítulo 1. Casamento, capítulo 2. Pecado, capítulo 3. Cidades, capítulo 4, que a gente vai citar sobre aquele descendente de Caim, né? Que ele vai dar o nome de Enoque. A cidade que ele vai construir, ele vai dar o nome de Enoque. Tá? Então, começa aí. A tecnologia também, o descendente dele, né? Que vai criar o instrumento, tendas, metais. E no capítulo 12, nasce aí, dentro da promessa, vai nascer a nação de Israel. Destaques deste livro, no Gênesis. A obra criadora de Deus é um destaque irrefutável. O pecado do homem, Gênesis 3,15, também irrefutável. E o propósito, Gênesis 3,3, tem o propósito de Deus ali. Curiosidades, são aproximadamente 2.000 anos de história em diversos lugares. Jardim do Éden, terra de Nod, terra de Canaã, terra do Egito, terra de Ur dos Caldeus e terra de Arã. Gênesis interage com civilizações antigas e que já tinham seus registros escritos, por exemplo, Suméria, Acade, Canaã e Egito. Nós citamos essas regiões quando nós estamos falando sobre geografia bíblica? Não, dentro dessa aula sobre panorama, dentro da cosmogonia, tá? Dentro da cosmogonia, ele falando aqui, a gente falando sobre seus registros escritos, era dentro da cosmogonia, ou seja, como é que eles explicavam a criação do mundo. Então, cada região dessa aqui tem a sua cosmogonia. E aí vai nascer o povo de Israel, né? Vai nascer esse povo através do chamado de Abraão, e no Egito, o crescimento desse povo, com toda essa cosmogonia inserida em seu pensamento, em sua cultura, porque eles passaram um período que a gente vai dizer 430 anos, outros 400 anos, mas como é? Nós vamos ver isso mais à frente, como é que isso acontece. Na verdade, foi um período de peregrinação. Na verdade, foram 380 anos. Os demais foram peregrinação. Então, conta desde a peregrinação de Abraão até o povo estar no Egito, desde a peregrinação até o povo chegar no Egito, é disso que vai ser contado esses 430 anos, tá? Não é que o povo foi 430 anos dentro do Egito, não, é o período que eles peregrinaram a terra do Egito, através de Abraão, Isaac, Jacó e sua permanência na terra do Egito. É por isso que somam-se 430 anos. Mas aí esses povos tinham as suas cosmogonias e são esses escritos aí. O primogênito deveria ser o herdeiro e o sucessor do pai, mas em Gênesis eles não têm vez. Por que não tem vez? Vamos ver ali. Por quê? Porque nós temos ali Abel, Sete, Abraão, Isaac, Jacó e Judá. Não eram primogênitos. Todos esses aí não eram primogênitos. E aí? Tem uma contradição aqui? Não. Por quê? Porque lá, no período que eles vão passar, né, que Abraão ele começa a sair, quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, que tem um encontro com Deus, e aí Deus vai dizer para ele que todo primogênito da casa seria dele, cabeça. Seria separado para ele, seria cabeça. A partir daquele momento ali, é que aquelas nações que a gente falou aqui, algumas delas tinham esse costume da primogenitura. Mas isso aqui, Abraão,
ele vai começar com isso depois que ele sai de Ur dos Caldeus. Nessa chamada dele que ele vai começar com esse costume. Por quê? Porque ele não tem filhos. E Deus vai dizer para ele que ele teria um filho. Se fosse olhar pelo costume das nações, quem tinha que ser o herdeiro dele era Ismael. Por mais que não fosse filho de Sara. Mas sendo filho de Agar, mas sendo filho de Abraão, ele seria o primogênito. Mas aí a promessa de Deus era com Isaac. Por isso Paulo vai fazer uma figura, usando da figura de linguagem de Isaac de Sara com Agar, né? Como sendo Sara o Monte Sinai e Agar Monte Gerizim. Ou seja, né? Ele vai dizer, não herdará o filho da escrava com a livre. Ele está falando da promessa da igreja com o mundo. Eita Deus. Complicado, hein? As narrativas de Gênesis são uma expressão de contracultura em relação a outras explicações e histórias de sua época. É o que nós falamos, de que este livro era um livro apologético. Ele é para combater, tá? Os escritos, para limpar a mente do povo de Israel das cosmogonias pagãs e inserir dentro deles a verdadeira história da criação, que é o que Deus vai revelar para Moisés nesse período de peregrinação no deserto. O livro de Gênesis pode ser dividido em 10 partes. Doutrinas do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 1. É a doutrina nós temos aqui, a doutrina da criação. Vou pegar a Bíblia aqui. Vamos entender esses ensinamentos aí. Porque a gente vai ouvir sobre essa questão doutrinária quando nós estivermos no período de Jesus, tá? Aí isso vai ser colocado em ênfase, mas essa questão doutrinária já existia. Quando? Pós-Babilônia, tá? Quando o povo sai da Babilônia, que Esdras, né, sendo ele sacerdote, ele vai, escribe sacerdote, ele vai ler para o povo, e ele vai começar a mostrar para o povo quais os pontos que o povo deveriam combater certos ensinos pagãos. Então ali ele vai criar, no período de Esdras, Esdras vai ser o elaborador de sinagoga. A primeira sinagoga vai surgir a partir de Esdras, porque não tem mais o templo construído para o povo ir estudar a Torá. Então ele precisa reunir o povo. E é no contexto de Esdras, tá? Que vai surgir as sinagogas. Elas vão surgir e elas vão perdurar até depois que o templo for reconstruído. As sinagogas estarão presentes em todo o território agora de Jerusalém. Tá? Então, por isso que quando Jesus ora estava no templo e ora Jesus estava na sinagoga. Lugar de ensino, né? Lugar de ensino. Tá? Então, o povo ia ali para quê? Para aprender a Torá e aprender as doutrinas da Torá. Tá? Então, mas é só ali. Não, mas o livro do Gênesis ele já vem nos apresentando essas doutrinas. Mas só que não havia uma preocupação doutrinária. As preocupações doutrinárias surgem a partir do momento que heresias surgem. Aí é necessário fazer filtrar o texto para saber se é aquilo mesmo que está sendo dito pelo escritor ou por Deus. Deus quis dizer aquilo mesmo. Quando nós vamos olhar sobre doutrina, eu vejo assim que no nosso tempo hoje o povo não entendeu muito. Aqui a doutrina que nós temos que mais que estudar e enfatizar ela mais é a doutrina da regeneração. É por isso que a igreja está tão sufocada, porque o povo não coloca em ênfase a doutrina da regeneração, do novo homem. É difícil você ver as pessoas pregando sobre essa doutrina. O novo nascimento em Cristo. Verdadeiramente você ser uma nova pessoa. Essa doutrina, através de tantas coisas que o povo está falando, está sendo sufocada. E sem o cumprimento dessa doutrina, ninguém chega no céu, porque Jesus falou para Nicodemos que tem que nascer de novo. Mas a gente tem que entender o seguinte, que não é apenas a doutrina da regeneração. Claro que nos dias que nós estamos vivendo é um dia em que o secularismo
ele está destruindo as doutrinas bíblicas, o secularismo. É a igreja recebendo o mundo dentro dela, ela está se secularizando, ela está se... a partir do momento que a tecnologia, que as coisas vão se tornando mais fáceis para o homem, a igreja ela não está conseguindo fazer uso da tecnologia para o seu bem. Estar espiritual. Porque tem como eu faço, por exemplo, eu vou a um computador para fazer uma pesquisa de um estudo bíblico, para fazer uma pesquisa de algo que aconteceu com o povo de Israel, com a igreja primitiva. Mas às vezes eu me deparo ali com 1 minuto de estudo, mas um anúncio dentro da minha página de estudo me chama atenção, eu largo meu estudo de lado, vou querer saber o que está acontecendo no mundo secular. E isso me desfoca a visão. É onde que muitas pessoas às vezes vão gastar mais tempo com coisas seculares do que com coisas que têm a ver com a Bíblia Sagrada. É a secularização da igreja. Isso está acabando e tirando as doutrinas da igreja, não somente a da regeneração. A da regeneração ela tem o seu papel. Só que a doutrina da encarnação de Cristo, a doutrina da salvação, a própria doutrina da criação. Essa doutrina da criação, ela é uma doutrina que ela precisou na Idade Média, tá? Ela passou um grande risco na Idade Média. Por quê? Porque ali vai surgir a preocupação com o surgimento da vida, não dentro de um contexto bíblico-religioso, mas dentro de um contexto físico, dentro de um contexto químico. E aí que vai surgir os pesquisadores. Os pesquisadores, os cientistas, né, com as suas teses sobre criação, evolução, né? E dentro disso surge, dentro dessas demandas, dessas necessidades de descobrir o surgimento da vida, essa doutrina da criação ela passou a ser desacreditada. Ela passou a ser desacreditada. Então, muitas doutrinas bíblicas, elas foram se perdendo na Idade Média. E aí, quando nós vemos que a questão filosófica, a filosofia, os filósofos com seus pensamentos sobre cosmogonia, né, Sócrates, Platão, Aristóteles, Tales de Mileto e os demais filósofos, cada um tinha uma preocupação de como a vida surgiu. E aí entra o contexto da igreja, e aí nós vamos ver que Agostinho de Hipona, quando ele surge com a sua tese, que ele vai escrever sobre a cidade de Deus, mas não é que ele está falando sobre Deus, Bíblia, ele está falando de outra coisa, de outro assunto, está falando que é um livro filosófico. E Agostinho, com a sua filosofia, a filosofia agostiniana, ela ajudou a combater heresias que estavam sendo introduzidos dentro da igreja, principalmente heresias de misticismo. Então, a doutrina de Agostinho, como Agostinho era um filósofo, ele era mais filósofo do que um crente, depois que ele se dedicou mais, mas a sua filosofia ajudou a filtrar certas heresias que estavam adentrando dentro da igreja naquele período da Idade Média. Então, houve uma importância. Então, assim, não é simplesmente só a doutrina da regeneração. Ela está no meio. Mas se eu tenho uma doutrina de regeneração, mas não acredito na doutrina da encarnação de Cristo, então a minha regeneração não vai ter peso nenhum. Porque eu vou me santificar para quem? Porque se Cristo não veio em carne. Entendeu? Então a gente tem que focar a Bíblia Sagrada, a sua doutrina. Então alguém falou algo, isso condiz com as doutrinas bíblicas, porque doutrina significa ensinamento, né? Então, esse ensinamento, ele condiz com o ensinamento que a Bíblia diz? É assim que está na Bíblia? Se eu for na Bíblia, eu vou achar resposta para essa pergunta?
Essa pergunta, ela condiz com aquilo que a Bíblia diz? Igual o pastor falou, o meu pastor, ele falou, irmão, se alguém falar com você que você pode usar isso, pergunta a ele, você me dá certeza que eu vou chegar no céu? E aí? Mas e aí? Vai ser um contexto do quê? Qual o contexto que a pessoa vai fazer essa pergunta? Vai tentar te colocar algo na frente? Com o que está aqui? Ou com o achismo? Porque eu não posso ir, aqui não cabe, eu acho. Aqui não. Aqui não tem, eu acho. Não tem aqui, eu acho. Se eu acho, então eu não posso pegar aqui. Eu pego qualquer outro tipo de livro, menos esse, para falar eu acho. Porque o meu achismo, ele pode se tornar uma doutrina, mas uma doutrina herética. Um achismo pode se tornar uma doutrina herética, onde eu não tenho um embasamento bíblico para afirmar a veracidade daquilo que eu acho. E aí, diante da Bíblia, não tem achismo. Está escrito. É assim que as Escrituras, está escrito. Jesus disse, está escrito. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então, Jesus não falou assim, vocês estão achando? Não, vocês estão afirmando. Vocês não estão afirmando? Então, vai examinar as Escrituras, porque são elas que estão testificando de mim. Certo? E ele vai dizer... Deixa eu ver aqui, esse é esse mesmo. João 12, 48. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo, se eu não me falha a memória. (47, 48) de João. Ó. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita a mim, não recebe as minhas, e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado é essa há de julgar o homem no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Jesus não estava assim, eu acho que o Pai mandou eu falar. Eu acho que o Pai mandou... Não, ele não falou, não. O Pai me enviou para falar. Ele não colocou achismo aqui. E ele diz que as palavras que ele disse é que vai julgar. Então, eu julgo pela palavra. Então, achismo na Bíblia Sagrada não cabe, tal do achismo na Bíblia Sagrada. Então, nós temos as doutrinas no Bereshit, né? A doutrina da criação, que é o capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, 18 a 25. Capítulo 1, 18 a 25. E para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e as trevas, viu Deus que era bom. E foi a manhã e tarde o dia quarto. Disse Deus, produzam. Então aqui a doutrina da criação. Primeiro, a doutrina da criação do mundo. Depois, a criação da natureza. De onde surgiu a natureza? Aí, daqui que nós falamos. Naquele período da Idade Média, surge a questão de onde surgiu a vida. De onde veio a vida. O homem é apenas uma evolução de uma espécie. Não, o homem não é a evolução de uma espécie. O homem é criatura. Ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Ele é apenas... Dentro da criação como ser vivo, ele faz parte da criação de Deus. Dentro como ser vivo. Mas com uma aptidão diferenciada. Qual? Porque é o único ser capaz de ter um intelecto e uma comunhão com Deus. É o único. É o único. Por quê? Porque dentro do homem... Vou desenhar. Dentro do homem, nós temos o animal, né? Então, diz aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. E disse Deus, vamos pegar aqui um que vai falar aqui, ó. E
E disse Deus, produz as águas abundantes, répteis de alma vivente, voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram. Deus criou, mas quem produziu foram as águas. Então, vemos aqui, vamos supor, eu tenho a água, certo? Eu tenho aqui os mares. Então, os mares, através do ato criativo de Deus, veio e produziu. Que peixinho feio. Vou fazer um peixe mais bonito, porque esse peixe meu aí tá feio demais. Parece uma ameba. Aí veio, vamos tentar pôr uma baleia aqui, né? Aí produziu, certo? Produziu. Mas foi assim com o homem. Aí Deus vem, tá? Aí Deus vem, né? Nós vimos lá na aula passada. Deus falou, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, tá? Então Deus veio. Pegou o homem do pó da terra. Vou fazer um homem deitado aqui. Um homem deitado aqui, com seu bracinho. Tá. Deus veio e pegou o homem do pó da terra. Vamos supor que aqui é o pó da terra. Vou pôr o pó da terra um pouquinho para cima aqui, ó. Aí Deus pega o homem do pó da terra, certo? Beleza. Daí tudo bem. Mas e agora? Aqui, tá, o que está escrito aqui, ó? O que está escrito? Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente. Aqui se tornou alma vivente porque Deus criou para o seu habitat natural. Mas quando Deus cria o homem, por que não falou a mesma coisa daqui? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Por quê? Porque depois Deus veio e soprou. Vou fazer de novo a boquinha ali, ó. Boquinha soprando. Narizinho aqui como se fosse o narizinho de Deus, né? Soprou. Deus assopra. Não, vou pôr na narina, né? Soprou nas narinas, então vamos aqui. Deus sopra. Deus sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. A palavra sopro e fôlego aqui é ruach. Vou pôr no português. Ruach. Que quer dizer espírito. Não é alma. Porque a alma é nefesh. Espírito. Espírito. Urua, que é sopro, vento, espírito. Isso aqui tudo significa isso aqui, ó. Tá? Urua significa isso aqui, sopro. Tá, então Deus soprou o espírito no homem. Quando Deus sopra o espírito no homem, aí o homem que era barro se torna quando Deus sopra o espírito, o homem que era barro se torna. Vou pôr no interior aqui do corpo, ó. Põe um coraçãozinho aqui, ó. Alma vivente. Tá, beleza. E aí, o que tem a ver? Tem a doutrina da criação dos animais terrestres, silvestres, que voam. Haja, né? Quando ele disse, e produza e apareça aves nos céus, peixes nos mares, animais na terra. Então foi se produzindo, os habitats foram produzidos. Mas quando Deus soprou no homem o espírito de vida, o homem se tornou alma vivente, que nós explicamos na aula passada, que o homem não é um corpo que tem uma alma, o homem é uma alma que habita um corpo. Mas e aí? O homem, por isso que o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Por quê?
Porque ele é o único ser, o único que tem natureza terrena. Não estou dizendo que o homem é Deus, não. Mas também tem natureza celestial. Veio, é o único. É o único. Por isso que a salvação é só para o ser humano. Deus não vai salvar animal. Vai ter animal no céu? Vai. Mas salvar animal, não. O animal morreu aqui, acabou-se, cessou-se para ele. Mas quando o homem morre, o espírito... Eu vou colocar uma radiação aqui maior, eu vou até com, simbolizando o espírito do homem. O azul aqui, ó. Quando o homem morre, o corpo volta para o pó e o espírito. Eclesiastes 12:7. Volte para Deus que o deu. O homem é o único ser que tem nele natureza de baixo e natureza de cima. Os animais só têm, as outras criações só têm natureza de baixo. Só o homem tem natureza de baixo, natureza de cima. Por isso Paulo fala sobre o homem interior. Que quando vai falar de que o homem se converte, o homem está praticando o que no grego nós chamamos de metanoi. Metanoi, que é mudança de ser interior. Que o judeu chama de techuvá, conversão. Se nós desejávamos a terra, nós passamos a desejar o céu. Oi? Desejávamos a terra antes da conversão. Depois da conversão, temos que desejar. Por isso, Paulo vai dizer que nós somos peregrinos e forasteiros em terra estranha. Ele faz o uso de uma figura de linguagem falando da peregrinação de Abraão e os patriarcas, no caso Isaac e Jacó, que foram peregrinos, mas que estavam peregrinando em terra estranha. Mas quando ele fala isso da igreja, ele está dizendo que a igreja ela é peregrina e forasteira em terra estranha, porque ela não é desta terra. Por isso ele vai dizer, a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a doutrina da criação da humanidade e dos outros seres viventes está dentro do Gênesis. Está tudo dentro do Gênesis. Ficou complexo aqui? Deu para entender? Não tem como nem errar, né? Olha para você ver. O homem, se Deus não sopra, o homem ia ser apenas como os animais. Morreu, acabou. É onde pessoas dizem que morreu, acabou. Só se ele for um animal. Agora, para o homem, não. Morreu, acabou, não, filho. Morreu, acabou, não. É mais e a alma. Ainda não estamos na doutrina da salvação, não, né? Da soteriologia, não. Mas quando nós vamos para Mateus 10, 27, se não me falha a memória, né? Lê para nós aí Mateus 10, 27, se não me falha a memória. Dez, 27 ou 10, 28. E aí? Deu 27 e 28. O que vos digo em trevas, dizei em luz. O que escutais, ao ouvido, pregai-o sobre os
sobre os telhados. Põe força agora no versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temai antes aquilo que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E aí? Uai, o homem morreu? Acabou tudo, não, é? Acabou tudo para os animais ali, hein? Racionais ali, ó. Para aqueles ali que tinham apenas natureza de baixo. Para eles acabou. Agora, para quem tem natureza de baixo e de cima, não. Porque a vida continua. Se o espírito volta para Deus, a vida dele continua. É o que nós chamamos de vida pós-morte, tá? É de segunda morte. Tá? De segunda morte é a separação eterna de Deus, é a segunda morte. Depois nós vamos falar sobre isso aí, ó. Mas a alma vivente, como se torna uma vivente da junção do espírito, o sopro de Deus, tá? Com o corpo. E nasce a alma. Mas quando morre, o espírito vai para Deus, o corpo, o pó. Mas e a alma? Aí para onde a alma vai? Por quê? Porque ela não é simplesmente de baixo. Ela surgiu com a fusão do espírito, do sopro de Deus, com o solo, com o boneco que já estava pronto, o corpo já estava pronto. Porque a alma é a personalidade do homem. Então, essa doutrina aí, ó, a doutrina está aí, ó, do Gênesis. Já? Que é isso, moço? Um pouquinho só que a gente falou, já acabou. Então, Deus continua nos abençoando. Depois nós vamos ler aqui quais outras doutrinas são essas aí, só para a gente entender, né, essa cosmogonia aí do livro do Gênesis. Deus continue abençoando nossos irmãos do Facebook, nosso irmão Júlio César e o nosso irmão Leandro Leite. Deus abençoe, Leandro, pai evangélico. Dá para fazer um quadro bonito sobre isso aí, né, pastor? A gente dedicar em desenhar e colocar alma